Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia neste momento. Nós vamos pregar a palavra do Senhor lá na versão NVT. Nós vamos abrir no texto que nós estamos utilizando sistematicamente, 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 3 em diante, na NVT. Permaneça sentado mesmo, eu quero fazer a leitura desse texto para você e logo em seguida vou te entregar a palavra que Deus colocou no meu coração e tem colocado no coração dessa igreja já há algum tempo, esse ano principalmente. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Versículo 5. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, olha o que Paulo fala: estaremos prontos para punir todos os que insistirem em desobedecer. Dá para entender porque que Paulo fala isso aqui nesse texto, se você olhar o contexto. E eu vou abordar o contexto aqui, para você entender porque que Paulo estava falando que puniria os desobedientes. Apóstolo Paulo não era brincadeira não. Então, esse texto é o texto que nós estamos utilizando, eu acho que já tem aí pelo menos 2 meses com certeza, ou 3, utilizando esse texto na nossa pregação aqui, e a cada domingo nós temos colocado mais um tijolo nessa construção que Deus tem nos direcionado a edificar nessa comunidade. Para posicionar as pessoas que vêm aqui ocasionalmente, nós temos visitantes aqui hoje, temos irmãos também que às vezes não podem vir com tanta frequência, eu quero destacar o seguinte: primeiro, todos os anos a nossa igreja, ela trabalha em cima de um tema, e o tema desse ano é que nós deveríamos ter um ano de o que, gente? Um ano de aprofundamento. Sair da superfície espiritual e mergulhar no conhecimento de Deus. Muito bem, então nós começamos falando disso desde janeiro, aprofundamento, mostrando uma série de coisas a respeito da situação. Nós demos, inclusive, de maneira muito clara, características de uma pessoa com a vida espiritual rasa. Algumas delas eu posso destacar rapidamente aqui. Pecado exerce domínio sobre essa pessoa, a pessoa não entende a voz de Deus, é uma pessoa que vive julgando as outras, é uma pessoa que não consegue ter um tempo de oração de qualidade, é uma pessoa que não tem o respeito da sua família em relação à sua fé, e outras 8 ou 9 características, são 16 que eu levantei de uma pessoa rasa espiritualmente. E aí nós iniciamos também um período de ensinar, de falar sobre métodos ou instruções bíblicas de aprofundamento. E nós chegamos nesse ponto aqui agora, onde o apóstolo Paulo fala que sem a quebra das fortalezas, e eu peço ao livro que volte então no versículo 4, se não houver a utilização das armas poderosas de Deus para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os argumentos falsos, no versículo 5 tem uma mensagem muito perigosa. Se nós não destruirmos todas as opiniões arrogantes, nós não vamos conhecer a Deus, porque estas coisas impedem que uma pessoa conheça a Deus de verdade. Muitas vezes uma pessoa mantém uma vida meramente religiosa, frequentando igreja inclusive, sem conhecer a Deus, sem realmente conhecer, sem ter uma experiência profunda com Deus. Por causa de quê? Por causa dessas fortalezas do pensamento, estruturas que estão dentro de nós,
fazem parte de todas as pessoas, mas nós temos que identificá-las e nós precisamos tratá-las. Agora, hoje, o Senhor colocou no meu coração mais cedo, enquanto preparava uma palavra, que eu deveria dizer para todos que estão aqui o seguinte: todos nós aqui temos sonhos. Hoje o Marcos cantou aqui canções relacionadas com as promessas de Deus. Nós temos planos para a nossa vida, nós temos vontades de coisas que nós queremos realizar, nós temos até mesmo promessas específicas que nós recebemos. Alguns receberam até mesmo através de profecia, quando a profecia de fato tenha sido verdadeira. Então, nós temos também aqueles projetos que nós fazemos individualmente, quando estamos pensando sobre nós, pensamos sobre a nossa vida, mas nós temos também os desafios dessa vida. Nós temos o desafio de viver, o desafio de manter a nossa família, o desafio de viver uma vida financeira equilibrada, o desafio de lidar com pessoas. Não tem como viver isolado, e ninguém aqui quer, eu não quero viver, eu acho que você também não, isolado de pessoas, e conviver com pessoas não é fácil. Cada um tem uma cabeça, você tem uma cabeça, cada um tem um pensamento, cada um tem uma formação. Então nós temos muitos desafios. E quais são os seus desafios? Estava orando hoje pela manhã e ao preparar a palavra, o Senhor me associou, me levou a associar isto que está aqui com esta pergunta: quais são os seus desafios? E eu posso afirmar uma coisa sem medo de errar: alguns desafios podem ter se tornado verdadeiras fortalezas na sua caminhada, e você não consegue passar daquele ponto. No casamento, na criação dos filhos, no trabalho, na vida empresarial, na vida financeira, no ministério aqui, naquilo que você está fazendo como pessoa que foi chamada para cumprir um propósito aqui nesta casa, por exemplo, ou no ministério dessa igreja. Qual é o desafio que você está enfrentando? Resolver um problema que está difícil de ser resolvido no andamento de alguma área da sua vida. Talvez vencer um pecado, algo que você sabe que está errado, mas vira e mexe aquele negócio, volta a te derrubar, volta a te acertar. Qual é o seu desafio? O Espírito Santo deseja falar conosco sobre isso nessa noite, porque eu quero fazer uma afirmativa aqui. O desejo de Deus é que nós superemos todos os nossos desafios. Todos. Eu queria que você dissesse isso comigo: é da vontade de Deus que eu vença todos os desafios. Todos, gente, sem exceção, todos, sem excluir nenhum. Qualquer coisa que você esteja fazendo hoje na sua vida é carregada de desafios. A sua profissão, conviver com as pessoas com que você trabalha, conviver com o ministério, com seus líderes de células, presbíteros, com seus liderados líderes de células, com sua família, com aquelas pessoas que não se dobraram para temer a Deus, e elas continuam com aquela conduta difícil, uma conduta às vezes até imoral, uma conduta ilegal. E você tem o desafio de continuar convivendo, o desafio de continuar crendo num mundo igual esse que nós estamos, por exemplo, um mundo de notícias pesadas, um mundo onde nós estamos assistindo ao vivo, bombas caindo sobre as pessoas, gente matando no meio da rua, assassinando, crises diversas, governo que a gente não admira, governos que a gente não admira, porque a maioria deles não faz o seu papel como deveria. Nós somos bombardeados com esses desafios. Continuar uma vida de fé no meio de tanta incredulidade, no meio de tanta maldade,
com a maldade aumentando, porque Jesus disse que ela aumentaria. Então o desafio é muito grande, e nós só venceremos esses muitos desafios, meus irmãos, da maneira como Deus quer que vençamos, se nós destruirmos as fortalezas que impedem que nós conheçamos a vontade de Deus do jeito que ela é. Senão nós vamos continuar basicamente vivendo como qualquer um vive, sendo levados. Deixa ver o que vai dar. Muitas vezes transmitindo também uma mensagem de incredulidade. Esse mundo está muito ruim mesmo, não tem jeito com esse mundo. Essas mensagens que não são verdadeiras. Não são verdadeiras porque esta não é a vontade de Deus para o mundo, não é a vontade de Deus para nós. E aí você desanima de pregar o Evangelho, aquele parente que há 20 anos você entrega uma palavra para ele, e ele continua duro do mesmo jeito. Aliás, até piorou. Aquele marido que não se converte, ele agora está pior. Ele ficou muito pior agora. Ou seja, se nós não nos revestirmos de uma fé profunda, de uma fé intensa, nós podemos ser inclusive ceifados antes da hora. Nós podemos perder tanto a nossa fé, que nós vamos entrar naquela profecia que diz que por causa do aumento da maldade, o amor de quase todos esfriaria. E aí você pode permanecer dentro de uma religião, mas com um coração frio, um coração indiferente, sem aceitar as pessoas, querendo distância das pessoas. Esse desafio é muito grande. Às vezes dentro da família, você tomou uma posição de neutralidade, porque você cansou de falar, cansou de espernear, cansou de tentar fazer alguma coisa, já fez ameaças, já fez um monte de coisa e não resolveu. Por isso que Paulo está falando que as armas da nossa guerra não são essas. A vida empresarial, você está aí dando tiro para todo lado, não consegue achar um caminho. Será que Deus não tem uma provisão? Será que Deus não tem uma resposta para a sua célula? Será que Deus não tem uma resposta para o seu ministério? Para a sua vizinhança? Para aquele problema com a justiça? Será que Deus não tem uma resposta? Muitas vezes nós não estamos conseguindo enxergar nada, porque nós estamos lutando com as armas erradas. Nós temos uma tendência terrível de partir para a carne. Nós temos uma tendência terrível de partir para aquilo que nós achamos, para aquilo que nós pensamos, que é muito diferente do que Deus pensa. Muitas vezes a solução de um problema com essa pessoa que você tem uma demanda há 10 anos, vai ser a humilhação, e não o afastamento, e não a confrontação, e não uma agressão, mas vai ser totalmente a humilhação, mesmo você estando certo. Mesmo você estando coberto de razão, porque as armas de Deus não são como as nossas. O apóstolo deixou isso muito claro. Através do aprofundamento, nós vamos ver, e do quebrar das fortalezas mentais, do raciocínio humano, do orgulho, nós vamos poder experimentar o maior objetivo de Deus. O maior objetivo de Deus, em tudo que Ele revelou, gente, é ter a humanidade de volta para Ele, para si. O maior objetivo de Deus é nos trazer de volta. João 3,16, como eu não conheço na NVT, eu também vou procurar aqui, vou pedir que a Olívia coloque João 3, o Evangelho de João 3, e versículo 16, eu não sei se vai sair do mesmo jeito aqui, porque a versão pode mudar um pouquinho, porque Deus amou tanto, Deus nos ama tanto, Deus nos amou tanto, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Tudo que Deus fez, toda a movimentação de Deus, gente,
Ao longo da história, quando você lê a Bíblia de capa a capa, você vai ver o Deus que criou todas as coisas, que colocou o homem no Éden com um propósito definido e viu esse homem cair. Imediatamente Deus começa a trazer soluções para o homem, como por exemplo, matando um animal para fazer uma roupa para ele. O tempo todo nós temos um Deus que está em busca do ser humano de volta. O objetivo de Deus para cada um de nós é que nós o conheçamos cada vez mais e que nós nos preparemos para viver com Ele eternamente. Eu quero ler também em 1 João agora, Olívia, e não o Evangelho de João. Em 1 João, no capítulo de número 2 e versículo de número 24, diz assim o texto sagrado. Olha isso que coisa linda. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês. Olha o que Deus está dizendo para nós, gente. É o Espírito Santo falando conosco através da palavra. Cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. Continuando. E nessa comunhão com o Filho e com o Pai, desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Continuando. Escreva essas coisas para diverti-los. Olha o apóstolo João, trazendo uma advertência da parte de Deus para nós, sobre os que desejam enganá-los. Cuidado, porque este engano muitas vezes está dentro de nós mesmos, nem precisa tanto de um terceiro. Os sofismas, as mensagens falsas, as filosofias enganosas, a dureza de coração, nos engana. Ou nos enganam, essas coisas todas nos enganam. Então o texto nos exorta, e mais um versículo. Vocês, porém, olha isso, olha o que Deus está falando com cada um de nós aqui nessa noite. Receberam dele a unção. Que oportunidade de glorificar, hein? Ou não? Sim ou não? Sim ou não, minha gente? Eu vou falar de novo então. Vocês receberam dele a unção. E Ele permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade. Olha o que ele está falando aqui. Pois o que a unção lhes ensina é o Espírito Santo, é verdade e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, lhes ensinou a unção, permaneçam nele. O apóstolo João está escrevendo aqui para a igreja, e dizendo o seguinte: olha, você tem que ter muito cuidado, igreja, que você já recebeu uma unção, você recebeu a presença do Espírito Santo, cuide para permanecer nele. E se nós não aprofundarmos, se nós não quebrarmos as fortalezas do entendimento, nós não conheceremos profundamente, nós não desfrutaremos disso que está preparado aqui, de acordo com a palavra de Deus. Ainda no versículo 28, Olívia, agora filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, olha isso, quem espera a volta de Jesus aqui? De novo. Coisa mais importante para a nossa fé. Quem espera aqui a volta de Jesus pode dizer glórias a Deus. Agora, filhinhos, permaneçam nele para que, quando ele voltar, não é se voltar, é quando. Os sinais estão aumentando muito, hein? Os sinais estão aumentando muito. Estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. 29, porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido de Deus. Então nós vemos aqui o Senhor com o objetivo de nos preparar para a vida eterna. Deus está te preparando para o céu. Tudo que você está escutando aqui, meu irmão, e eu estou escutando, eu escutei de manhã, bem cedo hoje, tudo que nós estamos escutando aqui, é Deus nos preparando para o céu. Essa semana que passou, eu tive um sonho, contei para meus filhos, para minha família, eu tive um sonho, aliás, eu voltei a sonhar com uma intensidade tremenda, eu estou impressionado com a quantidade de sonhos que Deus tem me dado, e esse sonho, nele, eu estava no céu. Preste atenção, eu não quero tornar isso aqui uma coisa fabulosa, não é isso. Eu estava, não sei se você já sonhou assim, quando você está sonhando com uma coisa e você sabe que você está sonhando com ela.
Já aconteceu? Quem mais já passou por isso aqui? Você está sonhando e sabe que está sonhando. Aí você fala assim, não, eu estou sonhando. E eu comecei a sonhar com isso, e eu tocava uma harpa. Aí a Simone pensou assim, vou encomendar o caixão. Vai morrer o homem. A qualquer momento pode acontecer mesmo. E eu tocava uma canção maravilhosa, e um gozo foi entrando na minha alma, e eu lúcido no sonho. E assim que passou esse episódio, eu acordei de madrugada e fiquei pensando naquilo, e me deliciando com aquela visão, com aquela manifestação tremenda de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo me deu uma experiência sobrenatural, de sentir um pouquinho do que pode ser sentido no céu. E eu, meus irmãos, eu digo para vocês uma coisa, a vontade não era sair de lá, porque o que está preparado para nós é muito gigantesco, é muito grande. Meu irmão, a nossa fé, ela é basicamente para isso. A nossa fé é basicamente para isso, para nos conduzir de volta ao céu. Não é simplesmente para vencer desafios, ainda que nessa noite eu esteja pregando para você sobre isso, o desafio que você tem, o desafio de criar filhos, o desafio de permanecer casado, o desafio de ter um ministério, o desafio de construir uma empresa, no temor do Senhor, de vencer essas leis malucas deste país. O desafio de olhar para as pessoas sem perder o gosto, sem perder a graça, de olhar para isso tudo que está acontecendo e entender o que Deus está fazendo. Entender o que Deus está fazendo. Pastor, eu não entendo, não entende porque não pergunta, não entende porque não aprofunda, porque é muito simples entender o que Deus está fazendo. É muito simples entender o que Deus está fazendo. Ao mesmo tempo, o desejo de Deus é que nós vivamos a vida agora. Atenção, e esse é o ponto aqui. Deus quer que eu viva agora a vida que Ele planejou para nós, para mim, para você. Ô meu irmão, deixa eu te falar. Eu vou repetir essa frase porque ela precisa chegar no seu coração do jeito que o Espírito Santo interessa nessa noite. Eu vou falar com as palavras de Jesus, que é mais fácil. Eu vim para que vocês tenham vida. E tenham uma vida mequetrefe. Olha, o que eu falei de errado? O que eu falei de errado, pessoal? Hã? O que é mequetrefe? Me dá uma definição de mequetrefe aí. Nem sei o que é isso. Talvez estou falando até um palavrão aqui, né? Mas na linguagem popular, mequetrefe é o quê? Sem sentido, sem graça, isolado dos outros, sem fé, sem realizações, sem milagres, sem perceber o milagre. Hoje de manhã, quando eu acordei, respirei, eu falei, louvado seja Deus pela vida. Quanta gente aí acorda e nem sabe que acordou. Já sai daquele jeito assim, descontrolado, sem graça, sem vida. Não preocupa com ninguém, só preocupa com a própria vida. Jesus disse o seguinte, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância, gente. Vida em abundância é primeiro com Deus e depois conosco aqui, ó. Comunhão, por isso que hoje eu falei, vamos dar um abraço de verdade uns nos outros aqui, sabe, essa indiferença que quer tomar conta no dia a dia, não vou com a cara daquela pessoa, isso é fortaleza que precisa cair por terra. Eu vim para que tenham vida. Vou ler mais umas coisas aqui, Jeremias, sei de cor, mas não sei na NVT, então Jeremias, no capítulo de número 29, diz assim, ó, vai lá, capítulo 29 de Jeremias, versículo 11, olha a mensagem que Deus quer para você nessa noite. Leia. Glorifica a igreja. Essa palavra não é minha, não. Essa palavra tem 2.800 anos aproximadamente. Ela foi escrita pelo Deus que te criou,
que Ele tem planos para você. E o detalhe, Ele ainda coincide o plano dEle com o que nós queremos para nós. Nós queremos a melhor coisa da vida para nós, ainda que nós também queiramos para o outro, para o próximo, mas nós queremos para nós. E Ele fala, eu tenho esse plano para você, eu quero que você experimente a minha vontade. Meus irmãos, então preste atenção, Deus está nos preparando para a eternidade. Glória a Deus, isso é a coisa mais maravilhosa. Mas enquanto a eternidade não chega na outra fase da vida, nós vamos desfrutar agora o melhor que Ele preparou para nós. Desfrutar relacionamentos saudáveis na presença do Senhor, um casamento feliz na presença do Senhor, a criação de filhos bem-sucedida, um negócio bem-sucedido que glorifique a Deus. Vencer os desafios dessa tristeza que está na vida das pessoas, desse baixo astral que está nessa humanidade, você se levantar e falar, eu creio num Deus poderoso. A minha intenção aqui hoje não é provocar sentimentos positivos em você, não. A minha intenção aqui é comunicar o que Deus está falando conosco. Ele está falando que tem planos para nós. E mais, Ele nos incumbiu de fazer esse plano chegar até outras pessoas. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 5 e no versículo de número 14, eu quero ler um texto completo para você. Olha só, não é só para nós. Olha o que Ele fez. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Quantos aqui estão cheios do amor de Cristo e podem dizer glórias a Deus? É esse amor que nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida, vivam mais para si mesmos, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Agora isso aqui, portanto, não avaliamos mais ninguém pelo ponto de vista humano. Olha o próprio Paulo falando aqui mais uma vez do assunto. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Talvez alguns aqui nessa noite ainda conheçam o tal do Jesus, que fez muita coisa, que faz muita coisa, mas você ainda não conheceu o Jesus pessoalmente, uma experiência real com Ele, de encontro com Ele face a face, não para ver a face, porque isso a Bíblia diz que não tem jeito, mas espiritualmente falando, vê-lo face a face. Continuando, em outros tempos, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Continuando no próximo versículo, logo, todo aquele que está em Cristo, que hora é para dar um glória, quer ver? Se tornou nova criação. Onde estão as novas criaturas aqui nessa noite? A velha vida acabou. Ei, povo, a velha vida acabou para quem nasceu de novo. E uma nova vida teve início. Uma nova vida, gente. Uma outra vida, diferente da velha vida, que era baseada nos seus conceitos, baseada nos seus princípios lá. Nem vou dizer que todos eles eram ruins, mas nem todos eles eram de acordo com a vontade de Deus. Uma nova vida teve início, e o próximo versículo diz o seguinte: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta, para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Aqui tem um problema grave, porque se nós professamos fé, uma fé superficial, uma fé religiosa apenas, uma fé baseada em conceitos nossos, as pessoas à nossa volta não veem Deus em nós. Elas veem religião, elas veem até alguma conduta boa, mas elas não veem Deus em nós. Aí o motivo que talvez alguns aqui não contagiem suas famílias com sua fé. Precisam de uma transformação para que sua família, no mínimo, respeite a sua fé. No mínimo. Se ela não segue ainda, porque também existe a livre escolha, pelo menos ela tem que respeitar a fé que você tem, porque de fato ela vê alguém que tem profundidade com Deus. Profundidade com Deus.
E ele nos encarrega de reconciliar outros, e ainda continua: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Todo cristão cheio do Espírito Santo tem o dever e o prazer e o privilégio de reconciliar outras pessoas com Cristo. Não é só para nós. Quando eu perguntei qual era o seu desafio, um dos seus desafios pode ser justamente esse. Você tem uma família para ganhar, você tem amigos para salvar, você tem colegas de trabalho que não conhecem o Senhor, mas eles precisam ver uma fé intensa, uma fé profunda, uma fé verdadeira. Aprofundar é necessário. Quebrar fortaleza é uma questão de sobrevivência. As fortalezas do raciocínio humano, os falsos argumentos, opiniões arrogantes, o pensamento rebelde, tudo isso impede que vivamos o plano perfeito de Deus. Mas também impede que outras pessoas conheçam a Deus através de nós. Aí tem um problema sério. Porque se o negócio é só com você, a escolha é sua. Mas você professar uma fé e dar um testemunho que impede uma pessoa de não conhecer a Deus, meu irmão, isso é muito perigoso. Ai daquele por meio de quem vem o escândalo. Ai daquele que fizer desviar um destes pequeninos. A Bíblia diz que nós não podemos ter uma fé superficial, sob pena de nós estarmos atrapalhando as pessoas de encontrarem o céu. E de encontrar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. É por isso que nós estamos ouvindo coisas como esta, mensagens de aprofundamento. Se não nos quebrantarmos espontaneamente, Mateus 21, 44, Olívia. Se não nos quebrantarmos espontaneamente, Deus criará uma forma de nos quebrantar. Mateus 21 e verso 44 diz assim: quem tropeçar nessa pedra, Cristo, será despedaçado. Tem que ser, não tem outro jeito. É verdade, vai virar pedaço. Mas aquele sobre quem a pedra cair, esse vai ser reduzido a pó. Você concorda comigo que uma coisa é ser reduzido a pó, outra coisa é ficar em pedaço? Em pedaço eu posso pegar os pedaços e reconstruir uma peça. Mas o pó, ele tem que ser todo modificado para que seja feito de novo uma peça com aquele material. O que é que eu estou falando para você aqui nessa noite? Eu estou falando o quê? Ouvir essa mensagem aqui e não tomar as medidas e não tomar as providências para o que Deus está falando com você, porque é Ele que está falando e eu estou recebendo essa mensagem do meu coração também. Eu estou debaixo dessa mesma palavra que você, sempre repito isso aqui. Eu sou o primeiro a levar o choque da palavra. O primeiro, porque ela vem em mim lá de manhã, quando estou me preparando, para depois trazer para você aqui, e poder levantar aqui e dizer com toda a autoridade. Ela passou lá por mim primeiro, e ela me mostrou coisas relacionadas a mim. Lá em casa nós temos o hábito de orar juntos todos os dias, e nós temos o devocional que nós ganhamos do Samuel e da Stephanie, e todos os dias nós lemos. E ali sempre tem um questionamento sobre a conduta que a gente está tendo enquanto casal. Em vários momentos, nas nossas reflexões ali, a gente pega uma coisa, ou duas, ou até mais, que a gente não está fazendo. E que a gente precisa se arrepender e começar a fazer. Meu irmão, você não tem o direito de professar fé nesse Deus e andar em desobediência. Opa, não tem o direito? Não, não tem. Se você professa fé em Cristo Jesus, se você disse que é dele, se você fala que é de Cristo Jesus, você perdeu o direito de andar do jeito que você quiser. Nós precisamos andar do jeito que Deus quer que nós andemos. A cidade de Corinto, que é a cidade para a qual Paulo escreveu, e aí a Olívia vai comigo lá no texto de 2 Coríntios, capítulo 10. A cidade de Corinto, eu estava estudando hoje um pouco essa cidade. Por que Paulo, isso aí é um contexto que eu quero te dar. Paulo mandou uma carta tão rigorosa
tão confrontadora, que chegou até nós agora. Na verdade, já está na natureza humana desde sempre. Desde sempre. Mas a cidade de Corinto, na Grécia, ela era uma cidade muito importante. Ela era uma cidade estratégica, ela era portuária, para você ter uma ideia, ela tinha porto de um lado e de outro dela. Eram dois portos muito importantes e ela ligava uma rota muito importante de comércio. Paravam-se muitos navios naquele lugar. Era uma cidade muito importante, ela era rica, uma cidade com uma cultura chamada cultura grega. Se você for estudar o que é a cultura grega, você vai ver que apesar de terem desviado muito do caminho de Deus, era como de fato até hoje é, não a Grécia, mas a cultura que ela legou, uma cultura muito forte. Inclusive, afeta até comportamentos nossos, essa cultura grega. É na cultura grega que existe, por exemplo, a filosofia de que a pessoa, para ser um líder, ela tem que ser boa, ela tem que ser competente, ela tem que ser falante, ela tem que ser carismática. Isso vem de lá. Não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. Mas isso está na nossa cabeça. Eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não tenho criatividade, então eu não posso ser um líder. E é por isso que a obra de Deus às vezes não avança com a velocidade que deveria. Porque muitos membros dessa igreja estão sendo confrontados agora com o desafio de liderar uma célula e têm medo de fazer isso. Isso é cultura grega. Por quê? Porque não entende que o poder de Deus aperfeiçoa é na fraqueza. É o fraco que vai dizer que é forte. Deus vai dar graça, é o humilde, não é o arrogante. Mas a cultura está aqui, implementada. E os gregos, eles foram muito competentes nisso. Agora, infelizmente, eles foram para práticas religiosas pecaminosas. Para você ter uma ideia, havia lá em Corinto o templo, de uma deusa chamada Afrodite, que na verdade da cultura romana é Vênus. Qual era dessa entidade? Havia um templo muito grande de culto, inclusive tem ruínas até hoje lá. E o que era o que acontecia? Veja bem a que ponto que chega, hein? Mesmo com toda a intelectualidade, com todo respeito ao ambiente que eu estou. Havia a prostituição cultual. O que é isso? Primeiro, a deusa Afrodite, ela era a deusa encarregada da fertilidade, da sexualidade, do prazer, segundo os gregos, obra de demônios. E aí, neste templo, mulheres ficavam lá, como se fossem sacerdotisas, mas os homens iam para esse templo para prestar culto a essa Afrodite e lá manter relações sexuais com as mulheres, e aquela relação sexual, olha que engano, que safadeza, na verdade, ela era considerada culto. Olha com o que Paulo estava lidando. E aí Paulo começa a pregar o evangelho em Corinto e as pessoas começam a se converter. Mas aí elas querem continuar tendo um comportamento semelhante. É tanto que Paulo em Corinto fala de um homem que estava tendo relações com a mulher de seu pai. E aquilo estava normal. Havia uma normalização do pecado. A igreja de Corinto era uma igreja dividida. Estava tolerando a imoralidade, usando mal os dons espirituais. Então Paulo entra com força total, dizendo: vocês precisam quebrar toda a fortaleza, vocês precisam entender quem é Deus, vocês não estão entendendo a mensagem que eu mandei para vocês, vocês não estão entendendo o evangelho que foi pregado a vocês, e aqui nessa noite eu estou dizendo a mesma coisa. Talvez tem gente aqui que não está entendendo o evangelho que está sendo pregado para você, ainda não entendeu aonde Deus quer te levar. Paulo falou isso, mas Paulo estava enfrentando uma luta muito grande, porque a potestade era muito forte, obra de demônios. Ele foi questionado, ele foi chamado de fraco pelos cristãos de Corinto. Mas ele se posicionou dizendo: vocês precisam
tirar todo o engano. Vocês precisam conhecer verdadeiramente quem é Deus, quem é Deus. E é nesse ambiente que Paulo prega essa mensagem que nós estamos também pregando aqui nessa noite. Só que tem uma coisa, para falar contra isso, Paulo não usou armas carnais. Para vencer o desafio dele, aqui ó, a mensagem para você ó. Para vencer o desafio dele, que era lutar contra aquelas fortalezas daquela cidade, daquela igreja. Ele não usou armas carnais, ele disse isso no texto. As armas da nossa guerra não são carnais, não podem ser carnais. Vou te dar alguns exemplos de obras, ou melhor, de armas carnais para resolver problemas, ou para se posicionar diante da vida. Atenção, isso que eu vou falar aqui agora está na cabeça de muita gente. As pessoas dizem assim, eu sou do bem. Eu sou do bem. Meu irmão, tem ninguém aqui do bem não. Não tem. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Somos todos pecadores, carentes da graça de Deus. E o pior é que nós olhamos para fora quando vemos alguém fazendo coisas por aí e dizemos, esse é do mal, eu sou do bem. Isso é arma carnal, isso prova que a pessoa não entendeu quem ela é. Eu estou pregando para você que agora eu te afirmo, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não podia estar pregando essa mensagem para você aqui agora. Tem pessoas que pensam que podem vencer as coisas vindo das reuniões da igreja. Hoje eu vou lá na igreja que eu preciso de uma bênção. Vou lá na igreja hoje porque eu preciso de uma bênção. Arma carnal, fazer doações. Como é que você vê ofertar aqui nesta hora? O Felipe falou aqui sobre aquela forma de ofertar daquela mulher e a forma de ofertar dos outros. Você teve consciência do que você fez aqui nessa noite? Há pessoas que acham que devem fazer algum tipo de sacrifício. Inclusive alguns estão se sacrificando enormemente para não pecar. Ué, pastor, o que você está falando? Eu estou falando que não é assim que vence o pecado. Eu não venço o pecado com sacrifícios. Inclusive isso fez com que na Idade Média houvessem flagelos. As pessoas flagelavam-se com coisas cortantes, achando que podiam pagar pecados dessa maneira. Você não paga pecado vindo ao templo, você não paga pecado indo lá fazer uma ajuda para uma associação, para uma entidade assistencial, você não paga pecado. O pecado foi pago lá na cruz do Calvário. O preço foi pago lá na cruz. Tem gente que acha que servindo em alguma tarefa aqui na igreja, está dando uma aplacada na consciência com Deus. Eu preciso ter uma função. Quero dizer para essas 1000 pessoas que vêm aqui de vez em quando, que não tem 1000 funções aqui não. Não tem não. Deus quer que você seja uma expressão da glória dele lá na sua vida. Aqui é um período de 2 horas. Tem aqui 200 funções acontecendo nesse momento. Tem umas 200 pessoas trabalhando, mas tem umas 800 que não estão aqui agora. Então nós precisamos ter cuidado, porque nós temos uma tendência de achar que essas atitudes, essas ações nossas, elas têm um significado. Claro que tudo depende do espírito com o qual eu faço. Ainda tem outra coisa, hein? Tem pessoas que podem estar tentando, olha que isso aqui agora, vencer os desafios. Atenção, se você está tentando vencer os desafios do relacionamento familiar, lá na empresa, lá na gestão que você faz, lá na gerência que você exerce, na convivência com o seu grupo lá mais próximo, se você estiver tentando vencer com as armas carnais, olha só, marido e mulher, convencendo um ao outro através de chantagem, eu vou te largar.
Se você não mudar, não vai dar. Arma carnal. Muitas vezes nós estamos querendo impor as coisas pela força. Eu mando aqui. Arma carnal. Quem é que manda aqui nessa empresa? Aqui faz o que eu estou mandando. Arma carnal. Lembrando que eu estou falando aqui para os que vão morar no céu. Quantos vão morar no céu aqui? O mundo, eu não estou pregando para o mundo. Quer dizer, tomara que ele esteja escutando. A internet está aí para ele escutar. Trabalhando feito um louco para conquistar coisas e dar a volta por cima. Arma carnal. Estudando feito um louco. Arma carnal. Tentando influenciar pessoas usando a cobiça delas. Construindo obras decididas por nós mesmos, usando os recursos que Deus dá para construir obras que Deus não mandou a gente construir. Eu não me refiro de obra de construção apenas, obras nessa vida, obras dessa vida. Há pessoas usando sensualidade para tentar conseguir seus objetivos. Aí se aproxima muito da igreja de Corinto, usando a sensualidade. Homens e mulheres que temem a Deus não precisam usar sensualidade para as suas conquistas, porque Deus traz a resposta. Na verdade, quanto menos se expuser, mais chance de Deus trazer a pessoa certa. Todos nós temos a velha natureza que nos leva nessa direção. Essas coisas que eu falei aqui, todos nós estamos sujeitos a elas. Sem aprofundar, você vai fazer a sua vida acontecer, preste atenção, sem aprofundamento. Você está dirigindo a sua empresa com base nos seus pensamentos. E os seus pensamentos podem estar te levando numa direção que você não está vendo. E pode estar até na ascendente, mas você não está vendo que tem um perigo ali na frente. Porque as pessoas pensam que a ascendência é sinal da bênção de Deus. Não é. Exclusivamente, não é. Pode ser, mas pode não ser. Você pode estar pensando em tomar uma decisão que Deus não está aprovando, uma troca de emprego, porque você quer ganhar um dinheiro a mais, e Deus não está aprovando essa decisão. Ele conhece o futuro. O seu casamento pode estar em prova, porque você está usando armas carnais para mantê-lo. Que silêncio está nessa igreja, meu Deus do céu. Vamos ao momento de descontração. Alguém pode mexer na cadeira um pouquinho, por favor? Dá uma rejeitada na cadeira aí, só para eu escutar um barulhinho, gente. O William até relaxou, né, William? Você estava até encurvado para frente, William. Meu Deus, eu também. Quem está sendo abençoado? Deus quer que você vença todos os desafios, usando a arma dele. A arma dele pode ser esperar um tempo longo ainda para ter o que você está querendo. Tem alguém aí? Ah, é, Senhor? Assim eu não quero. Aí parte para as armas carnais, parte para ajudar Deus, para tomar providências que Deus não mandou, para fazer coisas que Deus não mandou. E o pior é que não testemunharemos uma vida com Deus. Gente, se nós não tivermos uma vida de intimidade com Deus, os seus funcionários lá da agência, os seus colegas de consultório, os seus colegas de faculdade, eles não terão um vislumbre da glória de Deus.
Porque você utiliza as mesmas armas que eles utilizam. Se tem que colar, vamos colar. Afinal, tem que passar. Vamos colar. Vamos falar, afinal tem que ter lucro. Vamos falar que estamos vendendo uma coisa, mas vamos colocar alguma coisa de segunda aqui. As armas carnais são estas e outras tantas. Mas o Espírito de Deus está falando com a igreja. Use, igreja minha, as armas que eu dou a você. Quais são os seus desafios? Nós temos que destruir fortalezas, para vivermos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não podemos continuar usando as armas carnais. Mulheres mantendo, às vezes, com sensualidade, um relacionamento. Homens mantendo comprando. Deus conhece a intenção de todo o coração. Deus sabe como é que você lidera uma célula. Deus sabe como é que eu prego essa mensagem aqui. Deus sabe como é que você exerce seu ministério. Deus sabe como é que você dirige a sua casa. Deus sabe o que você pensa da sua esposa. Deus sabe o que você pensa do marido. Deus sabe que como que você gere as suas finanças. Deus sabe se você é fiel ou não. Deus sabe de tudo. Só que Ele está querendo te preparar para a eternidade. E sem uma santidade, não veremos o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém, pastor. Então serão poucos. Falaram isso com Jesus também. Falaram com Ele também. O que Ele respondeu? De verdade, serão poucos. Ele falou, vão ser poucos. Foi Ele que falou. Quantos? Não sei, nós estamos falando de bilhão, sim. Mas quantos? Poucos, considerando uma humanidade que já teve mais de 120 bilhões de pessoas passando por aqui. Segundo cálculos aí de arqueólogos e outros mais de 120 bilhões de pessoas. Quantos serão? E aqui nessa noite, quantos serão? Quantos serão aqui nessa noite? Cada um responde por si. Pela fé eu digo, eu vou. A oportunidade, gente. Oportunidade, pessoal, para nós aqui, de falarmos, eu também, você pode dizer eu também. Gente, eu estou debaixo dessa mesma palavra, mas eu estou dizendo em nome de Jesus. Eu quero terminar dando um exemplo de uma quebra de fortaleza. O texto é longo, eu não vou ler todo, porque a hora avança muito rápido. Eu quero dar o exemplo da muralha de Jericó. Josué capítulo 6, Olívia. Coloca na tela, apenas porque eu vou pegar alguns pontos. E aí, Josué capítulo 6, versículo 1. Nós temos a narrativa da destruição das muralhas de Jericó. E eu já estudei no passado e hoje eu fiz uma revisão, com base nas recentes pesquisas arqueológicas. A muralha de Jericó, gente, o fenômeno que aconteceu na muralha de Jericó foi inexplicável, porque elas caíram, preste atenção, elas tombaram, eram praticamente duas muralhas, uma ao lado da outra, muito larga, segundo a pesquisa, era possível passar com 2 carros daquela época, carros de cavalo, ali naquela muralha. E aquela muralha era o primeiro obstáculo que o povo de Israel tinha, mais assim, encorpado mesmo, literalmente encorpado, para entrar na terra prometida. E o Senhor, ao invés de falar assim, vão lá, preparem as catapultas, preparem pedras desse tamanho assim, com umas gomas bem grandes, preparem caminhões para transportar terra, e vocês fazerem como os babilônios fizeram, colocando terra para poder subir na muralha. Ao invés de falar isso, sabe o que o Senhor falou para aquele povo? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar 7 dias voltas lá.
Nos primeiros 6 dias, vocês vão dar uma volta por dia. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. A arca vai no meio de vocês. E vocês não vão falar nada. As trombetas vão soar, os instrumentos vão ser tocados, e vocês vão louvar. E quando chegar no 7º dia, na última volta, na 7ª volta, todos vão gritar, e as trombetas vão soar, e eu vou manifestar o meu poder. Então aquele povo foi fazendo. 1º dia, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos gritaram, trombetas soaram e as muralhas ruíram na frente deles. Não puseram a mão. Olha o recado de Deus aqui nessa noite. Não puseram a mão. Tire a sua mão e deixa Deus colocar a mão dele. Para de fazer o que não é para ser feito. Comece a fazer o que tem que ser feito. Hoje, eu recebi um testemunho, da nossa irmã Andressa e Diego. Ganharam um bebê, mas o bebê está no hospital e eles foram para casa. O bebê nasceu prematuro. E ela falou comigo, pastor, nosso coração está muito apertado. É claro, imagine a situação, talvez esteja nos assistindo online agora. E aí, eu disse, minha irmã, eu sinto muito que vocês estejam passando por isso, mas o Senhor está mandando eu falar uma coisa com vocês. Comecem a louvar a Deus. Comecem a glorificar o nome do Senhor. Que essa fortaleza e essa muralha vai cair por terra. Qual que é o seu desafio? O que você está fazendo para vencer? Murmurando? Tentando dar um jeito com seu braço? Tomando providências que não é para tomar? Raciocinando em função da dificuldade? Achando que para você não vai ter jeito, porque para ninguém teve jeito? Quem falou que Deus vai fazer desse jeito? O que Deus está mandando você fazer? Está mandando você ficar calado. Atenção, mulher, fique calada, para de falar. Atenção, homem. O Senhor está mandando você posicionar, posicione-se. Você não está vendo a sua família ser destruída, não? As nossas armas não são carnais. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Os muros de Jericó estavam muito bem seguros, os portões estavam bem fechados, mas no momento em que Deus deu a direção para Josué, as histórias bíblicas elas servem de exemplo para nós. Para quebrar a fortaleza, Deus não precisa que eu ponha a minha mão. Ele precisa que eu obedeça. Ponha a mão naquilo que Deus mandar você fazer, mas não ponha a mão no lugar que Ele não mandou. Por amor a Cristo e por amor às pessoas, quebre as fortalezas com as armas de Deus. O mundo precisa ver fé em nós. Eu termino com um exemplo de 2 obras que foram construídas ao longo da história bíblica. Uma, a Torre de Babel. Em Gênesis no capítulo 11, nós vemos os homens construindo Babel. E a Torre de Babel foi construída, e eu queria que a Olívia abrisse para nós, em Gênesis 11, 4. Gênesis 11, 4, para você ver como é que Deus quer operar. Olha como é que Babel foi construída. Depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chega até o céu. Olha as motivações. Atenção com as suas motivações.
Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Ficaremos famosos. Olha a motivação. O que Deus fez? A história é longa. Provocou uma confusão lá. E eles não terminaram a obra. Foi ali que nasceram as línguas principais da humanidade. Porque Deus era contra aquela obra. Sabe por quê? Eles quiseram ser grandes. O que está te motivando? O que está te impulsionando? O que te impulsiona? O que te move? Deixa Deus sondar suas intenções. E por fim, uma obra totalmente diferente dessa. Está em 2 Crônicas, capítulo número 6. 2 Crônicas, capítulo 6, e versículo 1 e 2. Olha uma obra totalmente diferente. Então Salomão orou: ó Senhor, tu disseste que habitarias numa densa nuvem. Agora construí para ti um templo majestoso. Para ti, olha aqui, olha a diferença. Babel, para que sejamos grandes. Olha o templo, um templo para ti. Um lugar para habitares para sempre. Deus está habitando as nossas obras. Deus está habitando o que você fabrica. Deus está habitando os seus relacionamentos. Deus está habitando o seu ministério. Pastor Elan, Deus está habitando o seu ministério, pastor. Com quais intenções você está fazendo o que você está fazendo? Com qual intenção você veio aqui nessa noite? Você saiu de casa com o coração movido pelo Espírito de Deus? Ou é um costume? Ou é uma regra? Ou é até mesmo medo da cobrança? Duas obras de construção feitas de pedra, uma rejeitada, a outra aceita. Por quê? Porque em uma Deus estava, em outra Ele não estava. Deus precisa estar nas nossas obras. Te convido a ficar de pé em seu lugar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar tudo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Eu te perguntei aqui no início dessa mensagem, qual é o seu desafio? Pode colocar, Tiago. Qual é o seu desafio? Você que está no apoio aqui hoje, como é que você está trabalhando aqui hoje? Você que está aí no som, na mídia, departamento infantil que não pode me escutar agora, eu que estou aqui pregando, você que está aqui me ouvindo, como é que você está aí ouvindo? O que está movendo o seu coração? Como é que vai ser a sua semana? As obras que você vai fazer, todas elas. Vamos responder com essa canção? Que tal? O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso. Olha o que essa música está dizendo. Enxergar e entender. Pega suas Se eu mãos. me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Cante bem forte. Neste lugar, tu és real. Deus está falando com a igreja, eu tenho dúvida disso.
Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu toque, Senhor. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar E entender. e entender. Vamos cantar bem forte. Se eu me humilhar, Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, me inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. meu clamor, mas fale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha Colheita, minha herança. Ô Senhor meu Deus, nós queremos que o Senhor esteja em todas as coisas da nossa vida. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, Meu Deus, minha herança é o teu amor. cante, cante. A Minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Eu sei, a minha fonte é o teu amor, louvado seja Deus. a minha herança é o teu amor, é o teu amor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Vai fazendo o seu propósito com Deus. Vai dizendo ao Senhor: Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu me inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale mas vale um dia no centro do teu querer. e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, Senhor. Minha colheita, A sua mão direita na altura do seu coração. minha herança. E vamos orar nesse momento, vamos orar por nós mesmos, vamos pedir, Senhor, quebra toda a fortaleza que existe na nossa vida, todo entendimento errado, tudo aquilo que atrapalha o Senhor fazer na minha vida, né? Na sua vida, a vontade boa, perfeita e agradável. Deixa Deus te fazer desfrutar o melhor dessa vida. Sim, na eternidade Ele tem uma vida muito melhor do que essa, mas agora Ele quer nos dar uma vida excelente, quer nos dar uma vida... Ele falou conosco mais cedo, só eu sei os pensamentos que tenho para vocês, são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Então Ele fala, me invoca, e vocês vão achar. Não tente ajudar, para de ajudar Deus. Esposa, para de ajudar Deus, esposa. Nesse sentido, marido, pai, filho, para de ajudar. Para. Está no trabalho, para de forçar.
Parte para as armas de Deus. Parta para o jejum, para a oração. Silêncio, o silêncio inteligente, não é o silêncio burro não, o silêncio inteligente. Para de falar, para de reclamar, para de murmurar, para com isso. Aceite o chamado de Deus nessa noite, e você vai viver o que Ele planejou para a sua vida. Senhor, eu entreguei a Tua palavra aos Teus filhos, que eles sejam ricamente abençoados. Senhor, me fala o coração aqui, talvez alguns precisem de uma oração especial, para quebrar fortalezas, o medo, a incredulidade, a indiferença, a brabeza, o orgulho. Pede oração, meu irmão, pede oração na sua célula, pede oração aos pastores. Até nós pastores, estamos precisando de alguma coisa, vamos pedir oração por nós, vamos pedir oração pela nossa família, pelos nossos filhos, vamos descer do pedestal, vamos nos humilhar, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus, e nós vamos dar um aplauso de louvor ao Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno. Ele está te dizendo: eu sou contigo nos teus desafios. Acate a palavra. Acate a palavra. Os presbíteros da igreja vão estar disponíveis aqui na frente para orar por pessoas que estão com desafios grandes nas suas vidas. Você está com um grande desafio aí, você precisa de uma oração. Eles vão se posicionar aqui agora. Podem vir, inclusive, eu quero liberar a bênção final enquanto eles chegam aqui. Você pode estender as suas mãos, com seus olhos fechados, com sua cabeça curvada, com seu coração aberto. Receba essa bênção que eu vou liberar sobre a sua vida agora. Os presbíteros podem se posicionar aqui à frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz. Não saia ainda.